Pessoal, aqui quem fala é a professora Mariana, que vocês já me conhecem de outros cursos aqui do portal, vocês já me conhecem das aulas ao vivo, e hoje eu venho para vocês trazer um treinamento novo, que foi pedido pelo professor Luciano Augusto junto da sua equipe, que ele é sobre Design Thinking. O Design Thinking é legal porque é um treinamento que a gente vai usar não só na área do design, apesar de eu focar bastante na área do design, mas também em qualquer outra área que você preste serviços. Portanto, você vai ver que esse treinamento ele vai te oferecer uma metodologia e uma visão um pouco mais diferente, principalmente para gerenciar os seus negócios. Esse é um treinamento um pouquinho mais teórico, bem parecido com aquele treinamento que eu dei sobre conceitos de design, mas que eu espero que ajude vocês aí, principalmente para quem trabalha como freelancer, para quem de repente tem uma microempresa, para quem está começando no mercado, a ter uma visão um pouco diferente das coisas. Essa aula eu vou dividir em duas, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção para ela não ficar muito longa também e não ficar muito cansativa. E aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês já sabem que a gente tem o nosso fórum, que vocês podem mandar e-mail, enfim. E esses materiais eu vou tentar disponibilizar para vocês também aqui no portal, para que vocês tenham como consulta depois, para ler, reler, enfim, para conseguir aí se informar cada vez mais. Deixa eu mudar aqui a minha página. Bom, afinal de contas, o que é o Design Thinking? Embora esse termo design seja associado, à qualidade, aparência estética de produtos e etc., o design, por disciplina, ele foca no quê? Em promover o bem-estar na vida das pessoas. E aí, o que as empresas perceberam? Que a maneira como o designer percebe as coisas e age sobre elas, tentando resolver esses problemas e tentando fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior através das soluções que ele coloca, para os problemas da sociedade, você consegue abrir novos caminhos para a inovação, principalmente para a inovação empresarial. E aí as empresas viram que isso seria talvez uma metodologia que viesse trazer muitos benefícios para elas. Por isso que elas começaram, então, a trabalhar a metodologia que os designers usam e a empregar esse pensamento dos designers. Por isso que se chama Design Thinking. O designer, o que é o diferencial dele? Ele costuma enxergar em um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência do usuário, seja de forma emocional, cognitiva, estética e que traz algum prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. E aí, para isso, ele começa a enxergar todos os aspectos da vida das pessoas, como trabalho, lazer, relacionamento, cultura, entre outros. Por isso que ele consegue ter uma visão mais holística, uma visão do todo. E aí isso faz com que a sua principal tarefa seja identificar um problema e gerar soluções. E quando a gente considera todos os aspectos que englobam a vida de um ser humano dentro da sociedade, a gente consegue encontrar nichos e consegue encontrar oportunidades de inovação muito mais facilmente. O legal do designer é que ele entende os problemas que afetam o bem-estar das pessoas e entende que esses problemas são de natureza diversa. Então, não existe só um problema para aquela única solução. Podem existir milhões de problemas e milhões de soluções que a gente consegue aí tentar resolver de formas diferentes para, então, melhorar a qualidade de vida das pessoas, como eu já disse. E que para você conseguir encontrar essas soluções e antes das soluções conseguir encontrar os problemas, você precisa mapear a cultura, os contextos, as experiências pessoais e os processos de vida de cada indivíduo que compõe a sociedade. Porque é só assim que a gente consegue identificar as barreiras e gerar alternativas para transpô-las. E você tem que considerar que a sociedade é composta por um público-alvo, por pessoas heterogêneas. Então, você nunca vai ter pessoas iguais. E justamente o fato de você conseguir trazer soluções que englobem esse público heterogêneo, soluções que agradem a maior parte dele, é que faz com que você consiga inovar e trazer um diferencial para aquilo que você está fazendo. Além disso, o pensamento do designer, que se traduz no design thinking, ele também traz algumas características, como por exemplo, o designer ele sabe que para identificar os reais problemas e solucioná-los, você precisa abordar eles de diferentes perspectivas e ângulos. De repente, o mesmo problema pode ter várias soluções diferentes a partir do ângulo que você olhar aquele problema, ou então algo que parece que não tem nenhuma solução,
quando visto de um prisma diferente, pode te trazer soluções muito inovadoras. Além disso, o designer ele prioriza o trabalho colaborativo entre equipes multidisciplinares. Isso é algo que muitas empresas vêm percebendo que há uma necessidade, porém tem muita gente que ainda é resistente. Mas os designers eles costumam ter um pensamento de que eles não são profissionais absolutos e de que para solucionar algum problema eles precisam sim da colaboração de outros profissionais. Por isso que as equipes que os designers trabalham geralmente não são compostas só por designers, mas sim por várias pessoas de outras profissões que vão vir ali agregar para que aquele problema seja resolvido. Isso faz com que o designer esteja sempre experimentando novos caminhos e aberto a novas alternativas. O erro vai gerar aprendizado e vai ajudar a traçar direções alternativas e identificar oportunidades para inovação. O designer ele sabe que durante todo o processo de produção de um produto ou de produção de um serviço, enfim, ele sempre vai encontrar erros, ele sempre vai se deparar com dificuldades. Só que ele não desanima. Ele pega essas dificuldades, ele pega esses erros, volta, olha o que pode ter acontecido para que isso ocorreu, e aí então ele tenta achar soluções para que esse erro não ocorra novamente. É o processo chamado iterativo, não é interativo, é iterativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai e volta muitas vezes durante um processo para então ter uma excelência naquele resultado que a gente vai entregar. E justamente essa iteração é que faz com que as soluções inovadoras consigam aparecer. E é por isso que é tão bom quando você tem profissionais iterativos na sua equipe. E aí, né? Eu tô falando tudo isso, comecei essa aula. Bom, no mais, o que o design thinking é, então? Ele é a maneira do designer pensar que utiliza um tipo de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, mas que pode sim trazer ali uma inovação também no sentido de organização e metodologia de trabalho de uma empresa. Esse pensamento nada mais é do que o pensamento abdutivo. Mas, Mário, o que é pensamento abdutivo? Nesse tipo de pensamento, a gente sempre busca formular questionamentos através da apreensão ou compreensão de fenômenos. O que é isso? A gente formula perguntas que vão ser respondidas a partir de informações coletadas durante a observação do universo que permeia o problema. Então, por exemplo, eu quero resolver um problema que está ali naquele universo, vamos jogar um público qualquer, assim, de pessoas idosas de 60 a 70 anos. Vejam que o meu universo tem sempre que estar restrito, porque quanto maior o meu público que eu quero atingir, mais difícil é de encontrar o problema e de solucionar aquele problema. Então, dentro desse meu pequeno universo de pessoas idosas de 60 a 70 anos, é que eu vou conseguir, então, formular várias perguntas que tenham a ver com a vida delas, com os hábitos delas, com os lugares que elas frequentam, com as coisas que elas consomem, e ali naquilo eu vou encontrar um problema que talvez ninguém tenha encontrado ainda e que necessita de uma solução. E que por mais que as pessoas estejam acostumadas a viver com esse problema e contornam esse problema para poder ter uma qualidade de vida, se eu solucionar esse problema, a qualidade de vida delas vai melhorar ainda mais. Então é pensando dessa forma, que é a forma abdutiva, é que a gente pega uma solução que não é derivada do problema, mas sim que se encaixa nesse problema. Foi o que eu falei. De repente, as pessoas elas já convivem com aquilo e elas nem percebem. Para elas é algo que já se tornou rotineiro, já se tornou normal, mas que é um problema. Então, a partir do momento que eu soluciono eles, elas começam a ver, poxa vida, como que eu não pensei nisso antes? Olha como minha vida melhorou e eu nem percebia isso. É pensando dessa forma que o designer constantemente desafia os seus padrões, fazendo e desfazendo conjecturas e transformando essas conjecturas em oportunidades para inovação. Por isso que eu falei, às vezes você acha que ali não existe um problema a ser solucionado, mas existe sim. E na hora que você soluciona esse problema, você vê que ali ocorreu uma inovação. Porque era algo que até então ninguém pensou, mas que naquele momento alguém pensou, alguém fez e deu muito certo. E é essa habilidade de se desvencilhar do pensamento lógico e cartesiano que faz com que o designer se mantenha fora da caixa, como dizem por aí. É por isso que as pessoas gostam tanto de dizer que as pessoas criativas, não vamos nos restringir só aos designers, mas as pessoas que trabalham com criação em geral, elas costumam pensar fora da caixa, porque elas costumam enxergar coisas que nem todo mundo enxerga, mas justamente por ter desde cedo esse estímulo ao pensamento abdutivo. Vamos continuar. Opa! Mas só os designers que pensam assim? Então, se eu não for designer, eu não vou conseguir pensar dessa forma?
Não. Esse pensamento, apesar dele vir da profissão do design, ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Basta que as pessoas comecem a pensar de forma abdutiva. E aí, com isso, você vai até mesmo estimular a sua própria criatividade, sendo você profissional da criatividade ou não. E aí, quando você fala sobre isso, você chama as pessoas que estão começando a ter esse pensamento de design thinkers. Ou seja, são aqueles que estão pensando como designers. Por isso que hoje em dia, o campo do design thinking é estudado também por administradores, por empresários, por economistas, enfim, por pessoas diversas que estão inseridas nas empresas, porque eles podem sim trazer para si esse pensamento mais criativo. E esse pensamento criativo, ele não é só foi adquirido depois que surgiu a profissão do design. Não. Esse pensamento abdutivo, criativo, ele existiu sempre. Sempre existiram pessoas criativas, pessoas inovadoras. E é justamente isso que fez com que a nossa civilização fosse evoluindo das civilizações primitivas, passando, claro, aí durante o seu processo pelo design vernacular, pelo artesanato, enfim, até chegar no que a gente tem hoje. Observar o mundo e gerar novas soluções abdutivamente é uma habilidade coletiva humana, mas que só recentemente passou a ser vista como algo necessário e que é algo que, de repente, necessita de um talento excepcional. Mas não, qualquer pessoa pode sim exercitar o seu pensamento abdutivo. Gente, por hoje essa aula é só. Eu vejo vocês na próxima aula para que ela não fique muito longa. Se vocês ficaram com dúvidas, podem nos perguntar, não tenham medo. Se a gravação não ficou muito lá aquelas coisas, eu prometo que eu vou melhorar. É que acontece que eu estou pela primeira vez gravando pelo meu Mac, então nunca tinha feito isso antes. Vamos ver se esse treinamento vai ficar legal. E eu agradeço a todo mundo que está aqui assistindo e que adquiriu esse treinamento. A gente se vê na próxima aula. Até mais!